Capítulo 14 de Números agora. O povo chora e murmura. Capítulo do 1 ao 4. Quer dizer, é isso, é o versículo do 1 ao 4, né? Capítulo 14. O relatório dos espiões desanimou o povo. Deuteronômio 1, 27 e 28. Agora murmuram contra Moisés e Arão e até culpam Deus. Êxodo 16, 2. E contraste com Êxodo 15. Eles pedem por um líder que os leve de volta para o Egito. Confira Neemias 9,16. Na época do bezerro de ouro, voltaram para o Egito no seu coração. Atos 7,39. Mas agora querem voltar de fato. Esse foi o clímax da sua rebeldia. B. Moisés e Arão 14,5. Depois de uma tentativa mal sucedida de animar o povo, Deuteronômio 1, 29 e 31, Moisés e Arão caem no chão com o rosto em terra, humilhando-se diante de Deus. Eles não fizeram isso em particular, mas diante de todo o povo, assim se identificando com eles no seu pecado e perigo. Letra C. Josué e Caleb 14, 6, 10a. Josué e Caleb rasgaram as suas roupas, um sinal de lamentação. Gênesis 37, 29. Levíticos 10, 6, Josué 7, 6, 2 Samuel 13, 31. E tentaram animar o povo. Se o Senhor se agradar de nós, se não o excluirmos da nossa vida por meio da rebeldia, Ele nos fará entrar nessa terra. Versículo 9. A proteção dele se foi. Proteção é a sombra que protege do calor do sol oriental. Keil entende que isso se refere à proteção de Deus, que estava para condená-los. Gênesis 15, 16. E Êxodos 34, 24, Levíticos 18, 25. Mas poderia se referir à proteção dos seus próprios deuses. Deuteronômio 32, 30. Derrotou os deuses que os protegiam. Versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Provavelmente não foi uma ordem dos líderes, mas uma reação espontânea do povo. Êxodos 17, 4 e 1 Samuel 36. Em Israel, o método usual de execução era o apedrejamento. Levíticos 20.2, etc. A glória do Senhor, capítulo 14, 10b ao 12. A nuvem estava continuamente sobre o tabernáculo, mas aqui evidentemente brilhou como um raio na entrada do santuário. O propósito de Deus não seria colocado em xeque pelo fracasso deles. Letra E. A súplica de Moisés, a reação de Moisés é esplêndida. Confira Êxodos 32, 11 ao 14. Ele argumenta que a reputação de Deus vai sofrer entre os egípcios e os habitantes da terra. Êxodos 15, 14 e 15. Eles vão atribuir o fracasso à incompetência de Deus. Confira Deuteronômio 32, 26. Josué 7, 9, Isaías 48, 9, Ezequiel 36, 22 e Salmo 106, 23. Por isso Moisés ora pelo seu povo. 14, face a face, olhos nos olhos. A mesma expressão está em Isaías 52, 8. Versículo 17. Senhor, hebraico Adonai, soberano Senhor, mas muitos MSS e algumas versões impressas trazem Javé, a RSV, a NEB e em português a NTLH seguiram essa tradução. É impossível saber qual é o texto correto. A força é a capacidade para perdoar, como indica o versículo seguinte. A última parte do versículo 18 talvez não pareça relevante para a súplica pelo perdão, mas é parte da revelação de Êxodos 34, 6. E
o todo deve ser citado. Moisés pede a Deus que perdoe o povo. Versículo 19. De acordo com a tua grande fidelidade, o hebraico traduzido por fidelidade resede ocorre com maior frequência nos Salmos e significa amor leal com base numa aliança. Letra F, a resposta do Senhor. 14:20. Deus promete perdoar o povo, mas os rebeldes não entrarão na terra. O perdão de Deus nem sempre desfaz as consequências do pecado do seu povo. O significado, aqui está, confira 2 Samuel 12:13, Salmos 99:8 e Hebreus 3:7-19. O significado do versículo 21 provavelmente não é que Deus será glorificado pelo castigo dos pecadores, mas que os propósitos de Deus serão atingidos apesar do pecado deles. Versículo 21. Tão certamente como eu vivo é uma expressão que outras versões trazem e que não aparece aqui na NVI, NTLH pela minha vida. É uma expressão usada como fórmula de juramento. E aí tá as referências aí, tem um monte de referências. Versículo 22, 10 vezes, apontando para o limite da medida da paciência de Deus. Gênesis 31:7. Como a nossa expressão 1000 vezes. Os rabis, no entanto, contavam 10 casos reais de provocação. Somente Caleb é mencionado no versículo 24 como alguém que não foi proibido de entrar na terra, mas o nome de Josué é acrescentado no versículo 30. A razão talvez seja que Caleb tomou a iniciativa, enquanto Josué hesitou por um momento. Versículo 24, me segue com integridade. Deuteronômio 1:36, Josué 14:8. E seus descendentes a herdarão. Eles herdaram especificamente Hebrom e as adjacências. Confira Josué 14:6. Há dificuldades consideráveis em entender a ideia-chave das primeiras palavras do versículo 25. Alguns eruditos as consideravam uma interpolação. A AVA as coloca em parênteses. A NEB e a GNB as associam com o versículo anterior, dando o significado de que Caleb vai herdar o território dos amalequitas e cananeus. Outras versões, como a NVI, as entendem como a razão por que os israelitas devem partir para o sul. Todo contato com possíveis inimigos deveria ser evitado. O Mar Vermelho, Êxodo 10:19, 3:18, etc. O termo Mar Vermelho, em geral, pode ser traduzido como Mar de Juncos. A referência aqui provavelmente é ao Golfo de Acaba. Letra G, o castigo de Deus, 14:26-35. O povo havia falado de morrer no deserto. Esse será de fato o destino deles. Todos os que tivessem 20 anos de idade ou mais, exceto Caleb e Josué, morreriam no deserto. Os seus filhos entrarão na terra, em virtude de sua idade, não poderiam ser considerados responsáveis. Versículo 29. Todos que foram contados no recenseamento, visto que os levitas não foram contados naquela ocasião. Alguns têm deduzido incorretamente que eles foram isentados desse castigo. Defensores dessa ideia creem que tem apoio na menção da presença de Eleazar na terra. Josué 14:1. Visto que as responsabilidades do sacerdote tinham sido confiadas a ele. Pensa-se que ele necessariamente tinha mais de 20 anos na época. No entanto, não havia exigência específica de idade para os sacerdotes como havia para os levitas. Precisamos observar, aí está aqui, confira 2 Crônicas 31:17. Precisamos observar também que a exclusão de Moisés e Arão da terra, que são tratados de forma diferente da
congregação, versículo 26, é atribuída a outra causa. Versículo 33, pastores, hebraico roim, que é a palavra comum para pastores de rebanho, como em Salmos 23:1. Mas como pastores são normalmente nômades, nota de rodapé da NVI, BJ errantes, a NTLH traz onde os seus filhos vão caminhar. Assim, os pecados dos pais têm consequências sobre os filhos. Versículo 18, Êxodo 34:16, infidelidade. Neb, deslealdade libertina, indicando que o pecado deles é considerado violação do seu matrimônio com Javé. Jeremias 3:6-14, Ezequiel e Oséias Passim. Visto que se passaram 38 anos desde Cádiz Barneia até a exibição daquela geração, Deuteronômio 2:14. É evidente que os 40 anos foram contados desde o Êxodo. Os 40 anos correspondem aos 40 dias que os espiões usaram para a missão de reconhecimento da terra. Versículo 34. O período de 40 anos do Antigo Testamento é o período em que um homem participa da vida da comunidade com toda a energia e com todos os direitos. Após os 40 anos de perseguição, a comunidade terá sido completamente alterada. Note. Letra H, a morte dos espiões indignos, 14:36-38. Todos os espiões, exceto Josué e Caleb, morrem por meio de uma praga. A palavra para praga também ocorre em 16:48 e etc. É qualquer tipo de morte considerada como imposta por Javé para um propósito definido por castigo ou outro motivo. Letra I, a arrogância do povo, 14:39-45. Daqui finalizando o 14, né? Vendo para o capítulo 15. Então, os israelitas, percebendo que pecaram, são tomados de aflição e querem subir para conquistar a terra de Canaã. Mas apesar das advertências de Moisés, eles subiram desafiadoramente. Versículo 44, uma palavra rara, implicando autoconfiança. A arca e Moisés permaneceram no acampamento. O povo foi derrotado e perseguido até Ormá. Vê 44-45, confira Deuteronômio 1:44. Ormá, entre parênteses, é destruição, recebeu seu nome na ocasião mencionada em 21.3 e confira em Juízes 1:17, que parece ter sido deslocado. Confira o comentário Adlock, Vir 44, região montanhosa, confira 13:17. Então, aqui terminou o capítulo 14, né? E aí já o próximo é o capítulo 15. Então,